Todo ser que vive louva o nome do Senhor, amém? Aleluias! Todo ser confessará ao Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Todo ser que vive louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz. Vamos começar de novo? Ninguém? Foi só um ensaio. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Todo ser que vive no nome do Senhor, toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz, não te encontrará o grande Senhor. Teu santo nome, todo ser se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome, e mesmo sendo forte,
seja o teu nome, teu santo nome, mesmo sendo
processo maravilhoso. Sempre vai fazer a diferença. Quem somos nós sem ti? Quem somos nós sem ti? Somos fortes, glória seja dada a ti. Amém? Vamos deixar o clima cair aqui no nosso lugar. Quem vem aqui para frente sabe o que é, irmãos? É para ler o que está escrito no celular. Para não errar a letra das canções. Eu acho que não é desconhecido dos irmãos que eu amo a todos. Mas existe uma pessoa aqui que eu amo demais, que não é a Misnei, nem a Mirelle, nem a Verônica. E o Zé Everaldo. Cara, eu te amo. É um prazer ter você aqui. Amém? Essa música marcou minha vida muito tempo na igreja, quando eu estava aqui. Eu até falei com o Clovão uma vez, falei com o Clovão, quando eu morrer, você fala para o pessoal cantar essa música para mim. Quão grande é o meu Deus. Porque essa música eu acho que marcou minha vida e eu queria cantar ela com vocês. Amém? Você tem teu nome, Jesus. Majestade de Deus, mas a terra se alegrará, mas a terra se alegrará. A glória Deus, e os céus vão fugir. Vivendo sua voz, vivendo sua voz, meu Deus, cantarei glória, meu Jesus, Ele está em nós, o persuído, se formou Espírito, Espírito,
Somente a meu Deus, sobre todo nome do Egito do louvor, eu cantarei com Amém. Amém, meus queridos? Quão grande é o nosso Deus. A igreja pode se sentar. Hoje é um dia especial, porque é o segundo dia aí do nosso congresso. E dando seguimento àquilo que Deus ele começou a fazer ontem na vida de cada um de nós. E se torna especial também nesse dia, porque nós aproveitamos o momento para a apresentação de duas crianças aqui nesta manhã. E sempre foi uma tradição desta igreja se alegrar muito quando os pais trazem aqui perante a igreja a criança como reconhecimento daquilo da dádiva que Deus está dando. Então nesta manhã, nós já vamos aí ter a alegria, o privilégio de apresentar a primeira criança. Já estão todos aí? A Iris Nanda Damasceno está aí?
filha do meu irmão Zé Lealdo, da Alessandra Helena. Isso, queria que trouxesse aqui, pode vir. A família também, a gente faz questão de que a família venha aqui à frente também. Os amigos aí, que foi convidado, por favor, venha aqui. É a alegria que eu tenho de poder pegar nos braços dessa criança, sangue do meu sangue, minha sobrinha, juntamente aqui com toda a família. Faltou mais alguém? Meu pai está aí, meu pai, Ju, vem aí, a turma, venha, por favor. Pastor Ju, cadê pastor? Vem cá, vamos subir aqui. Pessoal, a outra apresentação vai ser do Guilherme, não é isso? O Guilherme já está aí? Está na área? Para poder. Isso. Todos os convidados aí do Guilherme já chegaram? Hã? Estão todos aí? Falta a Josi, né? Porque está faltando também alguns convidados da parte aqui da Iris, minha mãe, minha irmã. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer, naturalmente, depois a gente faz de novo em casa lá para elas mais, tá bom? Olha só, eu sempre gosto de deixar aqui uma pequena reflexão, em um momento especial da igreja, porque quando os pais trazem aqui à frente uma criança para ser apresentada, eles estão diante da igreja, juntamente com a família, reconhecendo que é uma dádiva de Deus, é um presente do Senhor. Portanto, eles estão aqui em um gesto de agradecimento. Eles estão aqui em um gesto de gratidão, dizendo: Deus, obrigado. Obrigado por esta dádiva. Obrigado por este presente. Nós recebemos esse presente do Senhor com o melhor coração. Portanto, esse gesto, Geraldo, Alessandra, diz isso. Está apenas refletindo essa gratidão que existe no coração de vocês. Mas não apenas isso. Este gesto de poder trazer uma criança aqui à frente, não apenas reflete esta gratidão, mas acima de tudo é um compromisso que a família, os pais, estão assumindo de poder educar esta criança no caminho de Deus, no caminho do Senhor. E é nesse sentido que nós sabemos que ser pai, ser mãe, é uma vocação. É uma vocação porque nós assumimos este compromisso, nós assumimos esta responsabilidade de entrar nesse processo de educação na vida de uma criança. E como nós somos cristãos, e como a fé que nós temos é uma fé em Cristo Jesus, de modo que o nosso foco no processo de educação na vida dos filhos tem como exemplo a pessoa de Jesus. De modo que eu diria, Alessandra e Geraldo, a maior inspiração na vida de vocês, no processo de educação na vida da Iris, é Jesus. É olhando para Jesus, o Jesus Filho de Deus, tendo como referência esse Jesus Filho de Deus, o modo como ele viveu, o modo como se relacionou com Deus, o modo como tratou as pessoas. Este é o exemplo que nós, pais, podemos passar para os nossos filhos. O Jesus Filho de Deus. Não o Jesus da religião. O Jesus da religião ainda está pregado numa cruz. Mas o Jesus Filho de Deus já ressuscitou. Então é esse Jesus ressurreto que se torna a inspiração. Não o Jesus que é produto de uma classe artística, aquele Jesus de cabelos longos, de olhos azuis. Não, esse Jesus é preconceituoso.
mas o Jesus, Filho de Deus, no qual a Bíblia diz que nele não havia nenhuma beleza que nos atraísse a ele. Mas ele foi o homem mais encantador que já pisou sobre essa terra. Porque ele é a expressão exata do Pai. Ele é a cara do Pai. Esse Jesus sim é bonito. Porque ele parece com Deus. Então a inspiração para se educar, para se ensinar uma criança, tem que ser nesse Jesus, o Filho de Deus. Não no Jesus que é representado por alguns segmentos evangélicos. O Jesus que é representado por alguns segmentos evangélicos, ele é um Jesus interesseiro. Ele é um Jesus que ama você dependendo daquilo que você tem no bolso. Mas o Jesus, Filho de Deus, não. Foi ele quem pagou um alto preço pelo seu sangue derramado na cruz por cada um de nós. De modo que, Dana, José Veraldo, meu amigo, meu irmão, olha só, este é o compromisso de poder educar essa criança nos caminhos do Senhor, onde toda a família aqui presente está testemunhando este ato, este gesto e essa atitude. Que não lhes falte durante toda a trajetória da vida de vocês essa sabedoria do alto de educar essa criança. Amém? Então vamos orar, vamos colocar de pé, vou pegar aqui no colo. É cantor também, viu, gente? Amém. Estenda suas mãos aqui em direção a ela. Vamos orar. Senhor Jesus, nesta manhã, neste dia tão especial, juntamente com os pais, Alessandro, Everaldo, com toda a família, nós nos alegramos em Ti. Sim, Senhor, porque os filhos são herança do Senhor aos pais. É um presente, é uma dádiva do Senhor. Por isso, Deus, juntamente com eles, nós te pedimos que derrama a Tua graça sobre a vida dela. Tome a Iris em Tuas mãos. Que o dia a dia dela, Deus, que o crescimento dela seja esse crescimento onde ela, olhando para os pais, olhando para a família, ela consiga ver os melhores exemplos. Ela está crescendo dentro de uma casa, de uma família que teme ao Senhor, uma casa que tem o Senhor como referência máxima de vida. E é por isso, Deus, que nós te pedimos que os abençoe com toda sorte de bênção, na instrução, no processo de construção, na formação do caráter dela, na transformação, ó Deus, da vida dela. Que os pais, ó Deus, como agentes do Senhor, como canais do Senhor, que não falte sobre a vida deles a devida sabedoria no educar, no ensinar, no disciplinar, no apontar o caminho, no andar no caminho juntamente com ela. Deus, como igreja, como família, nós estendemos as mãos abençoando a vida dela em nome de Jesus. Que assim como foi com o teu filho Jesus, crescendo em graça, em sabedoria, em estatura, que assim seja ela, crescendo nessa graça diante do Senhor, diante dos homens. Estenda as tuas mãos a fim de que ela cresça, Deus, com uma boa saúde. Estenda as tuas mãos a fim de que ela cresça, Deus, radiando essa luz do Senhor, Pai. E a trajetória, a jornada, a longa jornada que o Senhor tem para a vida dela, possa se concretizar segundo o querer e a vontade do Senhor, em nome de Jesus. É por isso que nesta manhã, nós, como igreja do Senhor, como família, juntos, nós apresentamos ao Senhor a vida da Iris. Senhor, tome a Iris em tuas mãos. Ela pertence a ti. Que cada dia dela seja vivido na presença do Senhor, em nome de Jesus. Seja o Deus da vida dela. Iris, tu és do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Nós temos aqui agora um certificado, já está nas mãos. A família pode tirar aqui algumas fotos. Cadê o nosso fotógrafo?
Tem profissional na área. Pode juntando aí, pessoal. Pode ficar bonito na foto. Para mostrar a foto para minha mãe e minha irmã que não chegaram ainda. Bagunçar a menina toda aqui, gente. Amém, amém. Deus seja louvado, Deus continue abençoando. Bernardo quer falar uma coisa, meu amigo? Poeta, filósofo, pastor. Esse homem é demais. Deus abençoe, Bernardo. Aleluia! Graças a Deus. Irmãos, bom dia. Graça e paz. Olha, seguindo nesse protocolo aqui, abençoado, né? Nós queremos apresentar aqui o Guilherme. Cadê o Alex e a Viviane? Cadê o Alex? Isso. Pode ser. Eu queria convidar aqui a família. A galerinha tá tudo aí? Tá? Boa. Aleluia. Uma congregação aqui. Ó. Eita glória, hein? Olha! A igreja pensa demais, uma fábrica de menino, né? Que venham mais, não é, irmãos? Aleluia! Aleluia! Posso ouvir um amém, hein? Aleluia! Não é não, Rafa? Graças a Deus, filho! Aí falando assim, eu quero pelo menos mais uns 3 aí, filho. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, faço das palavras do pastor Flávio, das minhas palavras. Ó, a mãe chegou ali, viu, pastor Flávio? No final, depois de tirar outra foto aqui, viu? Para nós, irmãos, é um prazer enorme poder fazer parte deste momento da família. Algo que há 2.000 anos atrás, há quase 2.000 anos atrás, os pais de Jesus, José e Maria, eles estiveram ali no templo, apresentando Jesus, cumprindo tudo aquilo que foi orientado por Deus. Já imaginou o que é isso? Muitos primogênitos haviam sido apresentados ali, muitos, milhares. Aquele momento ali já havia se repetido na nação de Israel por centenas de vezes. Mas aquele dia era especial. Tanto que havia um Senhor que havia recebido uma orientação do Espírito Santo para ele, dizendo assim: ô filho, deixa eu falar com você, sabe aquele negócio que você está aguardando ter um tempo aí? De ver o Salvador? Pois é, ele vai ser apresentado hoje lá no templo, corre lá. Aí quando ele chega lá e vê a criança, o neném Jesus, ele até fala assim: agora pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Irmãos, este momento, há quase 2.000 anos atrás, poder repetir o mesmo gesto, para nós é honroso demais. Ontem o pastor Divino, ele deu um testemunho a respeito do sogro dele, se eu não me engano, não é isso? O sogro dele, 86 anos, nasceu dentro de um lar cristão. Todos nós sabemos que filho de crente não é crente, né? Precisa ter. Eu tenho 2 filhas, e elas precisaram ter a experiência delas
com Jesus. Mas isso faz toda a diferença. Então ele disse que há 86 anos ele está no caminho do Senhor. 86. Problemas, dificuldades, com certeza ter havido e muito na caminhada dele. Mas isso não foi suficiente para ser maior do que a graça que o alcançou. Ele ter abraçado o Senhor. Estamos aqui hoje diante de uma família cujo o patriarca e a matriarca, fala? Matriarca, né? Não sei se é matriarca. Matriarca, né? Vai também inventar palavra difícil, não. Aqui que são exemplos, né? Não só para a nossa comunidade cristã, mas para o bairro. Né? E eu queria, neste momento, pedir, pastor Aparecido, viesse para frente, e quero conceder a ela a oportunidade de estar apresentando o netinho aqui. Em nome de Jesus. Sim. Eu tenho certeza que ele não vai chorar no seu colo. Eita, glória. Não, você não andar, não. Aí tem os braços podres, né? Irmão, para quem que já gerou aí uma família na presença do Senhor, tem estado diante do Senhor, né? Não será diferente. Queria que os irmãos se colocassem de pé, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, como é bom estar na Tua presença. Pai amado, nesta hora, Senhor, nós estamos nos alegrando com a apresentação, meu Deus querido, deste nosso neto. Pai querido, muito obrigado, Pai, pela vida do Guilherme. Deus amado, nós queremos que este homem, Senhor, seja realmente, possa ser um homem de Deus, Pai. Lá no futuro, Senhor Deus, começando desde já, porque o Senhor está sobre ele agora. O Espírito de Deus está pousando aqui neste lugar, sobre a sua cabecinha, ó Pai. E nós, Deus querido, nós declaramos um varão perfeito diante do Senhor quando crescer, ó Pai. Deus amado, livra, Senhor, esta criança de toda doença que venha atrapalhar o seu desenvolvimento. Em nome de Jesus, capacita ele nos estudos, ó Pai. Deus, seja para a tua glória e para a tua honra. Ó Pai, assim como o Senhor Jesus foi apresentado no templo, nós estamos, ó Deus querido, colocando esta criança diante do Senhor. Em nome de Jesus, está apresentado a Ti. Em nome do Senhor Jesus, seja Guilherme um varão perfeito diante do Senhor Jesus. Em nome dele. Amém. Ainda tem a fotinha aqui, né? Vou chegar mais aqui, irmão? Pode chegar aqui, viu? Ô, Natal, vem cá, sai na foto também aqui, filho. Eu passo a palavra aqui no direito. Amém. Pessoal, amém? Amém. Graças a Deus. Cadê? Chegou a avó, a tia, os tios aí? Amém. Deus abençoe, viu, gente? Sejam muito bem-vindos aqui, tá? Amém, pessoal. Pessoal, olha só.
Dando então seguimento ao nosso congresso, ontem que ministrou para nós aqui foi o pastor Divino. Eu gosto sempre de dar uma pequena recapitulada na mensagem anterior. E o tema do congresso é Homens aos Pés da Cruz. E o pastor Divino, ele começou ministrando ontem aqui para nós com uma máxima, dizendo que não importa como a gente começa, mas sim como a gente termina a nossa caminhada. Ele foi citando vários exemplos bíblicos de homens que começaram muito bem, que começaram com uma velocidade alta diante de Deus, mas à medida que foram caminhando, se perderam. Começaram bem, mas terminaram muito mal. Ele citou o exemplo de Salomão, citou o exemplo de Saul, ele citou o exemplo daquela multidão que estava sempre ali acompanhando Jesus, uma multidão que começou muito bem, mas ao final, quando Cristo foi ali crucificado, a multidão terminou muito mal. E só termina bem, disse ele, quem termina aos pés da cruz. E foram poucas pessoas, apenas um discípulo, João, e algumas mulheres que terminaram ali aos pés da cruz. E ele então finalizou a sua mensagem dizendo que o grande segredo para a gente começar bem, mas também terminar bem, é ter uma vida de oração, ter uma vida dentro da palavra, no conhecimento da palavra, e ter uma vida de unção. Ser uma pessoa ungida pelo Senhor. E para esta manhã, esse dia tão querido, especial, nós convidamos aqui, quero chamar aqui à frente, meu amigo, meu brother, Leopoldo. Leopoldo já é conhecido aí da igreja, já esteve aqui ministrando em muitas outras situações, muitos outros eventos. O penúltimo congresso que nós tivemos foi ele quem esteve aqui ministrando para a gente. Então é um camarada aí muito requisitado, muito amado da igreja. Sempre que nós o convidamos, com muita prontidão, ele aceita o convite com muita alegria. É um amigo aí de mais de 2 décadas, nós nos conhecemos. Leopoldo, é um prazer, uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui nessa manhã, meu irmão. Saiba que tu és amado por esta igreja. Tá bom? Deus te abençoe. Fique à vontade, apresente depois aí a sua irmã que está conosco. Tá bom? Irmãos, bom dia. A graça do nosso Senhor Jesus continue se multiplicando sobre a nossa vida nessa manhã. Eu agradeço mais uma vez, primeiro a Deus, ao pastor Flávio, ao pastor Júlio, toda a igreja, os irmãos que tiveram essa ousadia, essa coragem de me convidar, para pregar um culto dentro de uma congregação. Eu que sou um pregador de sala de cozinha, mas a graça de Deus, ela tem sustentado a vida da gente. Eu estou aqui hoje com minha irmã Nelma, ela veio aqui como companhia. Eu agradeço ela também por tudo que ela também representa para mim como irmã, como amiga. E é essa igreja que é a expressão máxima dessa confraternização maior que nós temos na pessoa de nosso bendito Senhor Salvador Jesus Cristo. Estar aqui nessa igreja para mim realmente é um motivo de muita alegria, porque eu tive um acolhimento muito especial aqui. E ainda hoje eu me sinto da casa. Amém? Mas vamos então à palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com a igreja nesta manhã, nesse culto tão especial, Homens aos Pés da Cruz, cujo tema é esse, um texto lá em João, capítulo 19, e nós vamos ler 3 versículos deste texto. João, capítulo 19, versículo 17, 18 e o 41. Amém? Glória a Deus. João capítulo 19, versículo 17, 18 e em seguida vamos ler o 41. Amém? Amém.
Então está escrito assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, e saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, e onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Amém? Eu gostaria de propor à igreja que a gente lesse esse versículo aqui agora, o versículo 18, acrescentando, não sei se a sua versão é da revista e atualizada como a minha, mas depois da palavra meio, a gente incluísse as duas palavras, também eu. Amém? Então ficaria mais ou menos assim, versículo 18, e onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e também eu, e Jesus no meio. Amém? O versículo 41, como eu disse, diz assim: e no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido posto. Amém? Irmãos, podem fechar a Bíblia se vocês quiserem. Eu gostaria de, nessa manhã, dizer que falar sobre a cruz, dentro de uma mensagem que eu espero que de 30 e poucos minutos no máximo, é como tentar apresentar a verdade num saquinho de pipoca. Porque a cruz, ela é um diamante multifacetado. A cruz é um tema para ser falado, estudado, apreciado durante uma eternidade inteira. Então, o que eu vou fazer aqui é tentar, pelo menos, arranhar a superfície. Porque cruz é um tema denso, é um tema carregado de significados. Mas a crucificação de Jesus, ela está presente na nossa vida todos os dias. E há algo de perturbador nessa ideia, na ideia de um Deus crucificado. Porque um Deus crucificado, ele é escândalo para uns, contradição para outros e absurdo para muitos. Porque que sentido há em se fazer reverência a um Deus crucificado? Como nós vamos encarar a face da derrota? Como nós vamos aceitar a morte de um justo? Como nós vamos interpretar o silêncio de um pai durante a morte de um filho? Mas a verdade absoluta, a realidade que se encontra por trás desses acontecimentos que envolvem a nossa salvação, é que a remoção das nossas maldades e transgressões, trazendo-nos novamente de volta ao favor de Deus, e a culpa da nossa herança celestial, envolvia naturalmente a morte de Cristo na cruz, exigia a morte de Cristo na cruz. Porque, irmãos, de que outra maneira a nossa culpa poderia ser removida? Senão pela transferência a um outro, um fiador, um substituto, por meio do qual Deus visitasse nele toda a sua ira judicial, e por meio dele, então, pagasse inteiramente toda a nossa dívida. E foi assim que lá na cruz, ao morrer, ele exclamou: tetelestai. Ele bradou, ou seja, está pago. E naquele momento o escrito de dívida, a cédula foi riscada, aquela velha nota promissória, contendo uma lista longa de acusações que pesava contra nós. A caligrafia do pecado, ela foi cancelada, ela foi rasgada, anulada, e Jesus a pegou e encravou inteiramente na cruz. Glória a Deus. Eu acho que agora é o momento que a igreja vai embora, pastor. Porque eu tenho que cantar aquele hino dos anos, aquele pequeno hino, aquela canção dos anos 90, que diz assim: Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, e despojando as potestades, os expôs publicamente, e nele eles triunfou. Não vou embora, não. Ô, gente, só para quebrar o gelo aqui.
Mas a verdade é que nunca houve uma dívida tão alta. Nunca houve uma dívida também tão bem paga como essa. Porque, meus irmãos, se os poderosos desse mundo investem pesado em bombas nucleares só para disputar quem é mais poderoso, porque se a NASA também emprega recursos bilionários para ver se um dia poderemos morar na Lua, se os jovens da nossa geração são capazes de tirar, desembolsar até quase meio salário mínimo do bolso para ver um show da Beyoncé no Rio, ou seja, se o mundo paga caro, Jesus pagou o preço mais alto de todos. Aleluia! Porque Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E, portanto, nesta manhã, não é sem motivo que nós estamos alegres. Não é sem motivo porque Ele não nos desamparou. Jesus, Ele não nos deixou no frio, nem na solidão da noite. Muito ao contrário. Jesus, Ele nos acolheu como bom pastor. E como esse bom pastor, Ele nos revelou um amor tão profundo. Ele nos revelou um sagrado, um abençoado, um perfeito, um completo, um comovente amor tão grande, infinito, que não se pode contar nem conter além do universo. Jesus não quebrou apenas um vaso de alabastro. Jesus, Ele quebrou uma caixa cheia. E quando esse amor se espatifou, se derramou, a sua fragrância inundou a nossa vida. A sua fragrância inundou essa igreja inteira. Portanto, nunca mais a nossa visão sobre a nossa vida diante da cruz, diante do alto preço que Ele pagou, será a mesma. Nunca mais nós vamos olhar a nossa vida pelo foco do estresse, do medo, da desesperança. Porque Jesus transformou completamente o quadro da nossa existência. Agora nós temos esperança. Agora nós vemos que Jesus, na sua firmeza, na sua consciência plena daquilo que Ele estava fazendo, na segurança e no seu controle que Ele teve sobre todas as circunstâncias, tanto ao descer do cenáculo, indo ao Getsemane, aonde Ele foi amarrado. E diga-se, Ele não foi amarrado por cordas comuns, por cordas humanas. As cordas que o amarraram foram a fidelidade a Deus e o amor a nós, o amor aos homens. Foi por isso que Ele se deixou prender. E com essa tranquilidade, essa segurança, com esse equilíbrio, com esse domínio sobre todas as circunstâncias, Jesus foi levado à casa de Caifás, ao palácio de Pilatos e depois ao Getsemane. Que essa alegria que Jesus teve em nos servir, essa consciência, esse equilíbrio, esse domínio, Ele tira de nós todo medo. Ele alivia o nosso estresse, que nós jamais venhamos sucumbir às crises desse mundo, aos dramas desse mundo. Porque ao olhar a Jesus, ao contemplar a sua morte na cruz, ao ver aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele realizou voluntariamente, ninguém o obrigou, mas Ele foi lá, por vontade própria e por amor, se entregou por nós. Portanto, estamos hoje sim aos pés da cruz. Queremos estar todos os dias aos pés da cruz, com essa nossa nova visão da vida, com esse nosso novo deslumbramento a respeito do que é servir a Deus, do que é pertencer à sua família, do que é ser filho de Deus. Essa nova visão nos leva a nos colocar em uma posição muito especial. Porque existem dois lados pelos quais nós podemos interpretar a cruz. O primeiro lado, meus irmãos, é o lado dos crucificadores. Os crucificadores são aqueles que estão matando Deus na sua vida social, na sua vida pessoal e no seu coração. O coração dos crucificadores, ele possui uma casca egoísta, mas eles não querem quebrar a casca. Eles não querem se entregar a Deus e se render aos homens, em ajuda aos homens, em cooperação com os homens. Mas nós, meus irmãos, nós amamos a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela é a expressão máxima da ternura e da entrega ao extremo, na missão do Filho de Deus em aliviar os sofrimentos do mundo. E foi assim que, assim como está escrito, Deus havia prometido na Bíblia que Ele tiraria
os pecados do mundo inteiro em um único dia. Zacarias 3, versículo 9. E foi assim que numa sexta-feira, de abril dos anos 30, que ele cumpriu plenamente essa promessa. E aí, Isaías, ele relata isso, dizendo assim, que quem creu na nossa pregação, porque foi subindo perante ele como um renovo, como a raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza, não tinha aparência, nem formosura. E olharmos para ele e não havia nada que nos agradasse. E ele era desprezado, o mais rejeitado de todos os homens. E como alguém de quem não fazíamos caso algum, viramos para ele o rosto. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o nosso lado, meus irmãos, é muito claro. O nosso lado é o lado dos crucificados. Os crucificados são aqueles que, como o apóstolo Paulo, podem declarar esta manhã. Eu e você podemos declarar isso também. Já estamos crucificados com Cristo. E Cristo vive em nós. E a vida que vivíamos antes na carne, agora vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se deu por nós. Cristo vive em mim. A grande dificuldade que o mundo tem hoje não é tanto de crer em Deus, mas é crer que Ele está presente. É crer que Ele está fazendo parte do nosso dia a dia. Que quando precisarmos dEle, na dor, na crise, no sofrimento, nas dificuldades da vida, Ele vai estar lá. E, de fato, nós podemos crer que Jesus está presente em cada célula do nosso corpo, em cada membro, em cada área da nossa vida. E tudo aqui mesmo agora, tudo que nós podemos ver ou não, está sendo totalmente consumido pela presença e pelo domínio dEle. Ele está neste lugar. Ele está contemplando a nossa vida. Ele está sustentando a nossa sorte, porque Ele é o arrimo da nossa sorte. Ele é a força da nossa vida. Ele é a esperança do nosso coração. Ele é quem tem sustentado essa igreja. Ele é quem tem estado com você naqueles momentos que você acha que está sozinho. Mas a bênção de poder crer é maravilhosa. Crer que Ele existe, mas também de crer que Ele te assiste, que Ele te vê, que Ele está presente, que Ele te ama, que cuida de ti, deve fazer parte da nossa vida. E nós estamos do lado dos crucificados. E tem 3 sentimentos que eu preciso evocar quando eu compreendo que eu estou do lado dos crucificados. O primeiro é que o foco, o escopo, o alvo da minha vida, o principal alvo da minha vida, ele precisa ser a minha comunhão com Ele. A segunda coisa é que a marca dessa comunhão tem que ser a minha crucificação diária. E depois, o meu rosto, ele deve refletir a glória da luz divina. E a minha vida, ela precisa necessariamente tentar imitar aquele que é o supremo modelo de todas as virtudes e o mais louvável de todos os homens. Jesus o é, o mais louvável de todos os homens. Ele é o supremo modelo de todas as virtudes. Ele é aquele que nós devemos todos os dias olhar, deslumbrados e tentar cada vez nos aproximar de quem Ele é. E aí a gente pode refletir, e eu trago a reflexão primeiramente para mim, uma reflexão que urgentemente, primeiramente me toca, é de que modo a minha vida cristã, o meu caminhar, de que modo eu, com o meu rosto, com a minha vida, eu tenho revelado o rosto de Cristo aos outros. De que modo a minha vida tem revelado a face do Salvador. De que modo eu posso responder àqueles que, como os sábios do Oriente, os magos do Oriente vindo a Jerusalém, e que ainda hoje me perguntam, aonde está o rei dos judeus? Será que Jesus pode
ser facilmente encontrado na minha vida? Será que Jesus pode ser facilmente encontrado na minha casa, nos meus assuntos pessoais, nos meus negócios, no meu celular, nos meus entretenimentos, nas coisas que eu assisto, nas atitudes que eu tomo, no meu testemunho? Será que Jesus está patente aos olhos daqueles que me veem, em sua presença, em sua manifestação, em sua graça, em seu poder, tanto para os meus quanto para os outros? E de que forma eu tenho procurado por Ele? Será que eu tenho procurado por Ele? Será que eu tenho procurado ou me interessado por ler mais a minha Bíblia? Porque quando eu procuro, muitas das vezes eu não me encontro em casa. Talvez eu me encontre no monte. Talvez eu me encontre no deserto orando. Talvez eu me encontre conversando com publicanos e pecadores, guiando um pobre cego pela mão, dormindo numa tempestade, conversando com uma samaritana. Mas a verdade é que não são apenas as palavras de Jesus que me instruem. Tudo nele me instrui. A sua presença me instrui. O seu silêncio me instrui. A sua submissão me instrui. As suas companhias me instruem. O ambiente dele me instrui. Tudo na minha vida, tudo na vida de Cristo é reflexo de uma vida de ensinamentos. E tudo que é em Jesus está repleto de ensinamentos para a minha vida. 3 coisas eu poderia dizer nesta manhã. Quero dizer que eu entendo sobre níveis de cruz. Há 3 níveis de cruz. O primeiro nível da cruz é aquele que, quando numa indescritível torrente de graça, eu creio, meus olhos se abrem, a minha velha vida morre, e no meu interior passam a fluir rios de água viva. Esse é o primeiro nível da cruz. Mas logo adiante, em um outro nível, acontece que o Espírito Santo me mostra que o velho homem, ainda de maneira sutil, continua tentando me fazer sucumbir às coisas do mundo e à minha velha natureza. Mas o mesmo Espírito Santo me orienta que eu preciso desenvolver a minha salvação e que eu preciso desenvolver na minha vida as 9 unidades do fruto do Espírito. E aí eu ando um pouco mais, porque eu começo a desenvolver amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Essas coisas estão fazendo parte da minha vida e eu vou melhorando, não por esforço, mas por focar na nova vida, focar na nova natureza. Não é uma santificação que vai sendo conquistada por degraus, mas é por entrega. É por reconhecer o amor, o sacrifício, a bondade dele. Mas ainda há um terceiro nível de cruz. E esse nível é um nível ainda mais profundo. Nesse nível de cruz eu acabo percebendo que a minha humanidade restaurada, que o meu espírito, que o meu homem novo, santificado, mesmo ele também precisa morrer. Precisa morrer para o conforto. Precisa morrer para o medo da dor, para o medo de ter que enfrentar a dor. E esse medo, às vezes, ele se dá com muita força. E eu tento evitá-lo a todo custo, porque eu quero segurança. Eu quero a tranquilidade e a paz da minha vida confortável. Mas nesse nível de cruz, eu aprendo ensinamentos mais difíceis a respeito de Jesus. Eu consigo entender o que ele diz, que aquele que quiser vir após ele, precisa tomar a sua cruz. Aquele que quiser seguir a Jesus, ele deve fazer como o apóstolo Paulo ensina, trazer em seu corpo, todos os dias, o morrer de Cristo, para que a sua vida também se manifeste em nós. E quando nós chegamos neste nível, meus irmãos, aí sim, nós estamos preparados para subir até o Gólgota. O Gólgota, meus irmãos, é o monte da cruz.
mas também é o monte do amor, é o monte da entrega. No Gólgota nós encontramos o coração traspassado de uma mãe. Lá está a fidelidade de um discípulo chamado João. Está também a coragem de mulheres que não fugiram, que não abandonaram. Parabéns às mulheres. Está a esperança ferida, mas não malograda de um ladrão. E está a confissão assombrada de um centurião. Esse é o Filho de Deus. Esse era o Filho de Deus. O Gólgota, meus irmãos, assim como a cruz, é um lugar denso, é um lugar repleto de significados. No Gólgota está ali Jesus, está ali a sua cruz, as suas angústias, os seus cravos, as suas dores, os seus sofrimentos. E como nós também lemos aqui no versículo 41, no Gólgota está um jardim. No Gólgota estava um jardim. Eu vou reler para vocês. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido ainda posto. Meus irmãos, não é sem causa que nesse lugar, onde Jesus havia sido crucificado, no Gólgota, havia também um jardim. E que mensagem a gente aprende? O que a gente pode assimilar, absorver da presença de um jardim em um lugar de densidade tamanha, de angústias, assombros, sofrimentos? O que está nos dizendo a Bíblia quando ela faz questão de relatar que havia um jardim ali no Gólgota? Tudo começou no jardim, no Éden, aonde o primeiro Adão fracassou. Mas Jesus entrou em outro jardim, no Getsemane, e lá ele venceu, ele obedeceu, e a favor de nós, em benefício nosso, ele triunfou. Como nós dissemos aqui, tudo começou no jardim. Então esse jardim, ele também está repleto de significado. Primeiro porque, na Bíblia, e a Bíblia nunca esconde, meus irmãos, o sofrimento. O sofrimento não está oculto na Bíblia, muito pelo contrário. A Bíblia fala do sofrimento dos apóstolos, dos profetas, do povo de Israel, do próprio Jesus. Mas interessante e intrigante é que a Bíblia sempre menciona a alegria com o sofrimento. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Jesus certa vez disse para os seus discípulos: vocês agora se entristecerão, mas o mundo se alegrará. E outra vez ainda, vocês se alegrarão. A Bíblia, ela sempre menciona alegria e sofrimento juntos. Isso pode significar para nós que a presença desse jardim declare que Deus planta um jardim em meio à nossa cruz, junto à nossa cruz. E certamente Deus, Ele já fez isso na minha vida. Em momentos difíceis da minha vida, eu ainda consegui resgatar, por meio do Espírito Santo, muita alegria, muita paz. Que se Deus possa então plantar um jardim junto à sua cruz. Eu não sei a vida de cada um aqui, eu não conheço a vida de vocês. Eu não conheço o que cada um passa ou possa passar. Mas a esperança que a Bíblia dá, quando ela diz que o sofrimento sempre vem acompanhado de alegria, é que Jesus ele possa plantar um jardim junto à minha cruz. E não somente fazer brotar flores e frutos, mas folhas, flores e frutos. Em um lindo pomar com pássaros, cores, músicas, danças, doces perfumes. Ele pode fazer inimagináveis coisas. Ele pode nos tirar de baixo. Porque foi isso que ele foi fazer lá no Gólgota. Foi isso que ele foi fazer. Ele foi nos tirar do sofrimento.
Ele foi aliviar o sofrimento do mundo. E nós também devemos fazer a mesma coisa. Nós somos agentes dele, a fim de pregar a palavra, o quanto tanto pudermos, ou a fora de tempo, como diz as Escrituras. Nós devemos acalentar os que são violentados, aqueles que estão sofrendo violência, estão cativos do vício, aqueles que estão com sonhos quebrados, estão em intensa solidão. Nós somos esses agentes que devemos crer que ele pode fazer coisas extraordinárias, que mesmo passando um sofrimento extremo, ele pode plantar um jardim junto à nossa cruz. O Espírito Santo dele estará conosco. E isso certamente converterá aquilo que nós pensávamos que era ruim, que era cabal, que era o término de tudo. Trazer, acima disso, muita alegria para nós. Outra coisa é que a cruz, onde o Cristo foi pendurado, segundo uma tradição antiga da igreja, ela é a árvore da vida no jardim da nova criação. Essa cruz, cujo significado é de morte, cujo entendimento original, ela só traduz para nós morte. Mas quando o sangue vivificante do nosso Salvador escorreu por ela, essa cruz, ela se torna para nós a árvore da vida. Essa cruz, ela traz vida para nós. Porque, se por um lado, ela é a árvore, o leito da vergonha, que por meio dele trouxe a morte de Cristo, também trouxe, por meio dele, a nossa vida pela sua ressurreição. Aleluia! Aleluia! Então, há motivos para crer que esse jardim, junto à cruz, entre tantos outros jardins mencionados na Bíblia, tenham significados abundantes, ricos, profundos na nossa vida. E que no momento da desilusão, quem sabe até do desespero, a gente possa olhar para o sofrimento como o olhar que Cristo teve ao assumir a sua cruz. Um olhar de que ele suportou a sua ignomínia, a sua vergonha, por causa da alegria que estava proposta. E nós possamos olhar para ele, como diz o texto de Hebreus, firmemente, como o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que estava proposta, ele suportou a vergonha, a ignomínia da tradução antiga. Ele suportou a vergonha, o sofrimento, a cruz, por causa da alegria que lhe estava proposta. A cruz foi seu trono. Os sofrimentos, angústias, dores, foram as joias da sua coroa. E a vergonha acabou brilhando nele, pelo próprio brilho da sua glória. Então, o sofrimento, a vergonha, ganham novos significados. A dor, ela ganha novo significado diante da cruz, diante da presença desse jardim. Porque, de fato, a cruz, ela é o mais alto ponto da revelação de Deus. Nada revela-nos mais quem Deus é do que a cruz. Porque se o homem foi capaz de cair ao ponto de matar Deus, também ela mostra até onde Deus foi capaz de ir para buscar o homem. O bom pastor foi lá embaixo, foi lá no Gólgota. Ele se apresentou com o rosto todo transfigurado e deformado. Talvez estivesse espelhando ali os nossos pecados. Talvez, olhando para ele daquela forma, pudéssemos ver as nossas transgressões. Mas o fato é que a cruz, ela nos revela a Deus tão profundamente que até aquele bom ladrão talvez esteja hoje agradecendo aqueles que os colocaram naquela cruz. E desse ponto de vista, a cruz ela sempre será também um apelo à conversão, porque os pensamentos de Deus sempre são diferentes dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Porque quando nós pensamos que acabou, que é o fim da nossa vida, quando algo vem sobre nós e nos abate, e nos põe no chão,
E a gente diz, acabou, não dá mais para mim. Eu vou desistir. Eu não quero mais ser um cristão. É o fim. Aí Deus diz, não acabou não. É apenas o começo. É apenas um novo começo. Então, eu queria que você guardasse no seu coração a mensagem dessa cruz. A mensagem que diz que o Filho de Deus pagou o mais alto preço, o preço mais alto de todos, para que nós pudéssemos estar juntos a Ele. Juntos aos pés da cruz, contemplando a maravilha, a beleza daquele que é o supremo modelo para nós. O maior exemplo de todas as virtudes, de tudo quanto se possa desejar, de tudo quanto se possa sonhar. Toda a nossa pretensão humana, casas de luxo, carros do ano, salários do Neymar, tudo isso cai por terra diante da realidade de que Ele vive em mim. Jesus vive em mim. Isso me impacta tanto. Isso mexe tanto comigo. Isso deve mexer tanto com a igreja. A ponto de que nada venha nos assombrar. Nada venha nos desanimar. Mas que a igreja continue firme aos pés do nosso Salvador. Amém? Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui nessa igreja, compartilhando essa palavra de um pregador de mesa de cozinha, que ousadamente sou convidado para pregar junto do Tabernáculo Santo. Mas eu me sinto muito honrado pela graça de Deus que tem me concedido. Porque é somente por Ele, com as nossas expectativas nele, é que a nossa vida vai ascender. Até que a dia que veremos face a face. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Graças a Deus, né? O Paulo, ele é essa pessoa diferenciada, é um dos raros pregadores que eu conheço que fala sobre o amor de Deus, que prega o Evangelho, mas colocando muito bem as palavras, embelezando as palavras, poetizando o amor, fazendo com que temas tão densos, temas tão profundos, cheguem ao nosso coração com um frescor de palavras tão agradáveis, mas sem tirar da mensagem a seriedade daquilo que ela significa para cada um de nós. Esse é o meu povo, né? O meu povo, e como expressão da nossa gratidão, um grupo de homens aqui, eles mandaram confeccionar aqui esse pequeno presentinho para você, mas é de coração, tá bom? Todas as vezes que você for tomar o seu chimarrão, o seu cafezinho da manhã, lembre-se do carinho, desse amor que esses homens eles têm por você. Muito obrigado, Deus abençoe, tá bom? Nelma, obrigado pela sua presença. Nelma também, irmã do meu povo, é pregadora do Evangelho, canta também, toca, as irmãs aí podem convidá-la, que ela vem com o maior prazer, com a maior alegria, tá bom? Muito obrigado, tá? Vamos adorar o Senhor, vamos colocar de pé. Depois de uma mensagem como essa mensagem da cruz, vamos adorar o Senhor. Rafão? De cruz servir, dela e a fugir, com emblema de vergonha e dor. Mas com esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz,
Esta cruz padecer e morrer pra morrer, e Jesus cruz alegre da cruz, graça e luz, a minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, quero ver meu amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, eu vou eu aqui com Jesus, a memória da cruz, quero sempre levar Deus. Cristo vem me buscar, com Ele doar uma parte da glória em viver. Se eu amo a mensagem da cruz, quero ver meu amor proclamar. Levarei eu também minha Senhor, uma se eu amo a mensagem da cruz, quero ver meu amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, quero uma Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Amigos, queridos, nós já estamos encerrando nosso culto nesta manhã. Mais uma vez agradecemos aí a presença de todos, as famílias que vieram prestigiar aí a apresentação da Iris, do Guilherme. Deus siga abençoando cada família, em nome de Jesus. Os irmãos da igreja que estão fazendo valer este congresso aí que os homens estão realizando, juntamente com o Bebeto, o Dedé, o Rafão, o Edmir, e tantos outros que têm abraçado este trabalho. Deus continue abençoando aí a vida de cada um. E deixamos aqui o convite para que à noite, hoje, no término desta festividade, os irmãos venham, tragam a família, convide as pessoas. Eles se prepararam da melhor maneira possível, fizeram um ótimo trabalho de divulgação. Já há meses eles vêm trabalhando em cima de cada detalhe do que está acontecendo. E até então tem sido muito, muito bom mesmo. Ontem eles apresentaram aqui um teatro e vão apresentar de novo à noite, não é isso? Vai apresentar, né? Aí, só nego fera. Irmãos, venham. O teatro que eles apresentaram ontem foi sensacional, né? Quem estava aí viu e vale a pena ver de novo. Então traga as pessoas, convide vizinhos, parentes, amigos, para que venham. Vamos lotar esse ambiente aqui,
fazer o encerramento deste tema, deste congresso, dessa festividade, mas levando no peito esta mensagem, a mensagem da cruz, do Cristo crucificado, que morreu por cada um de nós. Amém? Que o Senhor nos dê um ótimo domingo, um bom almoço para cada um de nós, que a nossa casa, a nossa família esteja vivenciando os reflexos daquilo que já aconteceu nesses 2 dias, em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por esta manhã tão especial, esta manhã tão linda, onde o Senhor reservou ela para cada um de nós, onde juntos pudéssemos adorar e adoramos o nome do Senhor, reverenciamos aqui nesta manhã a Tua presença, onde foi trazido aqui à nossa memória o sacrifício de Jesus, onde esteve ali entre 2 ladrões sendo crucificado, não apenas ele, Jesus, mas nós também estivemos ali naquela crucificação. Deus, obrigado. Obrigado porque a expressão máxima do amor do Senhor foi enviar teu Filho Jesus a morrer na cruz por cada um de nós. Essa cruz que nos traz a paz, essa cruz que nos reconciliou com o Pai, essa cruz onde os nossos pecados foram todos eles representados, e o alto preço foi pago. Jesus, obrigado. E agora, por causa desta cruz, nós mesmos carregamos a nossa cruz. Nos ensine, Deus, a cada dia a carregar a nossa cruz, a ter a mesma disposição que houve em Jesus. Se Jesus carregando a sua cruz, ele morreu para o mundo, nós carregando a nossa cruz, que haja em nós essa disposição de morrer todos os dias, de morrer para aquilo que nos mata, de morrer para aquilo que nos afasta da presença do Senhor, porque isto é carregar a nossa cruz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma tarde abençoada em Tua presença. Nos dê um almoço em família, onde o assunto, onde o tema, onde a conversa gire em torno da cruz do Senhor e daquilo que ela fez por nós. Leve o Teu povo em paz. Levante as suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce, linda comunhão do Espírito seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Vamos em paz, meus queridos. Deus nos abençoe. Despeça aí do seu irmão, desejando aí uma semana, uma tarde abençoada diante do Senhor. Logo mais à noite, às 19 horas, culto de louvor e oração. Venham participar.